안녕하십니까. Olá, pessoal. 이제 집회가 막바지에 도달했습니다. Estamos agora nos últimos momentos, da conferência. 오늘은 히브리 9장에 있는 말씀 읽겠습니다. Vamos abrir hoje em Hebreus capítulo 9. 히브리 9장 11절부터 22절까지 읽겠습니다. Hebreus capítulo 9, dos versículos 11 ao 22. 그리스도께서 장래 좋은 일에 대해 제4장으로사 손으로 지치 아니한 곧 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말미암아. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가시느니라. não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. 염소와 황소의 피와 및 암소 송아지의 죄로 부정자의 뿌려 그 육체를 정결케 거룩케 하거든. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, 영으로 말미암아 흠없는 자유를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행위를 깨끗하게 하고 살아계신 하나님 섬기게 못하겠느냐. muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 이로 인하여 그는 새 언약의 중본이 첫 언약 때 범한 죄를 속하려고 죽어 부르심을 입은 자들로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 함이니라. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. 유언은 그 사람이 죽은 후에야 견고한 적 유언한 자가 살아 있을 때는 언제든지 효력이 없느니라. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. 그러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피와 및 붉은 양털과 우슬초를 채워 그 채고 온 백성에게 뿌려. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança, a qual Deus escreveu para nós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Até aqui nós lemos. Ano passado, enquanto o mundo estava sofrendo devido à Covid, anualmente nós tínhamos o evento da Páscoa, e fazíamos um evento num ginásio externo. Mas devido à Covid-19, nós não ficamos possibilitados de fazer isso, e acabamos fazendo pela internet. Só que uma coisa que nos surpreendeu muito no primeiro culto, realmente eu não pude acreditar a quantidade de participantes que estavam online, conectados conosco. Nossas palavras foram transmitidas em várias emissoras. 276 emissoras no mundo, televisionaram nossa pregação. E assim, 1 bilhão de pessoas tiveram acesso aos nossos eventos. Eu fiquei muito surpreso. E ainda mais no outono, 655 emissoras transmitiram novamente nossos eventos. Naquela época, contabilizaram cerca de 2 bilhões de pessoas. Realmente eu não pude acreditar naquele número. Mas uma coisa que eu pude saber com clareza é que o Jesus, o Senhor que derramou o seu sangue, eu senti que Deus estava se alegrando de nós fazermos essas conferências.
Desde então até hoje, muitas outras pessoas também receberam a salvação. 이거는 내 컴퓨터에 재산 받은 거 다 읽을 수 없어. E continuamente, né, eu tenho recebido testemunhos de salvação, né, coisas que eu não consigo nem ler todos. 하나님 그 아들 예수님을 십자가에 보내셔서 못 박혀 죽게 하셨는데 Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, fez com que morresse na cruz. 그 아들 예수 십자가에 못 박히는 그 고통을 당하면서 하나님 하시고 싶은 것은 E a coisa que Deus desejava fazer pelo sofrimento que Jesus Cristo passou 하나였는데 era uma única coisa: 죄에서 건지기를 원하셨어요. nos resgatar dos pecados. 여러분 너무너무 슬픈 것은 Mas uma coisa muito triste 오늘 전 세계 많은 교회에서 é que muitas igrejas no mundo inteiro hoje, 믿는다고 하지만 mesmo dizendo acreditar em Jesus, 죄 사함을 받지 못하고 não receberam a remissão dos pecados. 죄 속에 얽매 살면서 신앙생활하는 분들이 너무 많아요. Tentam uma vida espiritual mesmo estando ainda muito presos em pecados. 어떤 분은 일평생 교회를 위해서 재산을 다 바치고 수고하고 일을 했는데 Tem pessoas que entregaram sua vida inteira, foram devotos e dedicados aos trabalhos da igreja, 하나님 앞에서 자기 죄가 안 씻어진 거예요. mas quando chega perante a morte, percebe que não tem a salvação ainda. 견디지 못해 하다가 Ainda tem o pecado, está como pecador e fica assim muito triste, agoniado e acaba insultando Deus antes da sua morte. 하면서 예수의 피로 죄 사함한 이 진리를 전했을 때 Mas quando nós pregamos o evangelho, pregamos essa verdade sobre o sangue de Jesus, 정말 잘 믿어지지 않습니다. eu realmente tem coisas que eu não acredito até agora. 지금 오늘 안 물어봤습니다. 얼마나 이번 또 캠프에 많은 사람들 들어간 잘 모르지만 Eu não sei ao certo quantas pessoas foram contabilizadas neste evento agora, 정말 참 많은 사람이 예수님 우리 죄를 십자가에 못 박혔는데도 죄에서 벗어나지 못하고 죄인 위치에 있는데 얼마나 슬퍼하겠습니까? mas imagina quanto o Senhor fica triste ao ver que mesmo Jesus Cristo tendo morrido na cruz, muitas pessoas ainda se mantêm como pecadoras. 17년에 Em 2017, 미국에서 처음으로 CLF라는 캠프를 했습니다. pela primeira vez fizemos o CLF, né, em Nova York. 우린 그때 그 참가했던 분들이 한 주간 동안 말씀을 들으면서 E as pessoas que participaram ali por uma semana escutaram a palavra. 세상을 받고 막 그렇게 기뻐하는 걸 봤어요. E eu vi que depois de receber a salvação ficaram muito felizes. 막 저들에게는 그렇게 감격스러운 걸로 받아졌어요. Nós ficamos muito comovidos ao ver a reação das pessoas. 사람을 또 이런 귀한 일을 이룬 게 너무 감사해요. Era muito gratificante ver que, por meio de pessoas como nós, que não somos nada, Deus estava fazendo o seu trabalho. 한 젊은 부인이 교회를 나왔어요. Uma vez, né, há muito tempo atrás, na nossa igreja frequentava uma jovem senhora. E não sei se eu posso falar isso, mas 조금만 표현하겠습니다. eu vou me expressar só um pouco. Tá? Ela era bem gorda, desse tamanho. 어제 앉으면 Quando ela se sentava, 항상 모자라요. sempre faltava espaço na cadeira para ela. 그 부인이 저희들 교회에 나온 지 몇 주 됐는데 Não depois de muitas semanas que ela começou a frequentar a nossa igreja, 그 후에 그 부인은 목사네 하고 저를 불렀어요. um dia depois do culto, ela, sabe, me procurou, pastor. E eu me encontrei com ela e ela falou assim, pastor, me escuta um pouco, me escuta minha história, me escuta minha história. 진짜 불행하게 살고 있는 여자였어요. Ela era uma mulher que estava tendo uma vida muito infeliz. 공대 건축과를 졸업했어요. Ela se formou em arquitetura 건축가들이 건축가가 되면 소망이 하나 있어요. e os arquitetos, geralmente, depois da sua formação, eles têm um desejo, né? 가는데 정말 역사에 남을 만한 건축물 하나 두고 가는 게 소원이었어요. No caso dela, ela tinha o desejo de fazer uma construção que ficasse para a história, ficasse marcado. 건축회사에 취직해 있으면서 Então, estando trabalhando junto ali numa construtora, 그 이제 건축 그 회사 취직하면서 건축에 대해서 공부를 하고 있어요. ela havia terminado os seus estudos, né, na arquitetura e estava trabalhando em uma companhia de arquitetura. 이 회사에 큰 빌딩을 짓는데 E um dia eles haviam sido contratados para construir um grande prédio. 기술자들 인부들이 작업을 해요. E desde cedo de manhã até o início da noite, né, as pessoas trabalhavam. 끝나면 일을 다 마치고 인부들은 기술자 돌아가고 E 6 horas da tarde, né, todas as pessoas que estavam na obra ali terminavam o seu horário e iam para casa. 잘 만들어졌는데 그걸 점검하는 일을 해요. E após isso, no período da noite, né, as pessoas ali da companhia iam lá com a planta para verificar se a construção estava em ordem. 남자하고 둘이 8층, 7층 내려면 자로 재가면 설계도 잘 됐는지 확인했어요.
E essa mulher estava junto com o seu superior, né, com uma trena, descendo do 8º, 7º, 6º andar, vendo se está tudo conforme a planta. 왔을 때 Só que quando chegaram no 7º andar, 남자가 이 여자를 끌어안았어요. aquele homem agarrou ela. 어떻게 뭐 당할 수가 없었어요. E ela não tinha como reagir. 아무도 없었는데 Não tinha ninguém ali. 강간을 당한 것이 Ela foi abusada. 너무너무 분하고 억울해서 Ela ficou muito irada por causa do que aconteceu. 너무 억울해서 고발을 하려고 했는데 Ela ficou muito injustiçada, queria, sabe, acusá-lo. 고발하면 자기가 강간당했던 안다면 부끄러울까 봐 Mas ela ficou com medo de passar vergonha, né, de ser vista como uma mulher abusada. 하고 있었어요. Então ela ficou só pensando em fazer isso. Mas depois de uns 2 meses, 생리가 정확치 않아서 ela percebeu que a sua menstruação não estava normal. 상을 안 했는데 Ela nunca havia considerado a possibilidade de uma gravidez. 상해지는 Mas passou 2, 3 meses e o corpo dela começou a ficar estranho. 거야 아닐 거야 했는데 E ela pensou, não é possível. 임신 테스트라 임신이 된 거예요. Mas ela fez um teste de farmácia e viu que deu positivo. 너무 놀랐어. Ela ficou muito surpresa. 나는 왜 이렇게 불행한 일들만 생겨? Nossa, quanta infelicidade na minha vida. Não posso. 내 인생이 있어. Eu tenho a minha vida a seguir. 유산을 시키려고 병원을 찾았어요. Ela procurou um hospital, né, para tentar abortar. 근데 그때 뱃속에 아기가 자기 죽는 걸 아는지 Mas não sei se o bebê dentro dela sentiu que iria morrer. 때리고 막 Mas ela disse que o bebê começou a reagir, né, começou a chutar na barriga dela. 내려가지고 이제 그 병원 현관으로 들어가는데 Ela desceu do carro, ela estava de frente ao hospital, né, para fazer o aborto. 정말 막 두드려서 Mas já que ela sentia, né, que o bebê estava incomodado dentro dela, 면서 chorando, ela disse consigo mesma. 너 원치 않아. Ela falou para o seu filho: eu não te quero, eu tenho minha vida. 살아야. Eu tenho que viver a minha vida. 근데 막 여자가 결국 아기를 유산 못 시키고 돌아왔어요. Mas ela sentia o bebê, né? E no final das contas ela não conseguiu abortar e simplesmente voltou para casa. 여자들이 아기를 낳는 게 너무 귀하고 아름답게 보여요. Só eu enxergo uma mulher dar à luz a uma criança algo muito precioso. 여자는 그냥 여자인데 아기를 낳으면 엄마가 돼요. A mãe, a mulher é simplesmente uma mulher, mas quando dá à luz se torna mãe. 이름이 엄마예요. Acho que o nome mais agradável, mais belo desse mundo é mãe. 엄마가 돼가고 있으니까 E já que ela estava se tornando em mãe, 원치 않는 씨지만은 por mais que ela não desejasse aquele filho, 사랑하는 마음이 속에 있는 surgia também um amor por aquela criança. 아가야 미안하다. Filho, me desculpe, 난 내 인생이 있어. mas eu tenho a minha vida para viver. Eu tenho os meus planos. 되었으면 안 돼. E eu não posso te ter agora. 어느 날 이 여자가 생각을 Um dia ela pensou: 했어. 아가야 미안해. filho, me desculpe, 엄마가 잘못됐어. foi um erro da sua mãe. 내가 잘 살아온 너를 죽일 수 없지. Mas eu não posso te matar para eu tentar viver a minha vida. 낳아줄게. Eu vou te trazer esse mundo. Seja saudável, por favor. Cresça bem. 이 여자는 자기 인생을 다 바꾸었어. Então ela trocou toda a sua vida, né, para isso. 사에 사표를 내고 Ela pediu demissão da empresa, 그리고 많은 집을 하나 샀어요. comprou uma pequena casa. 그러니까 이제 결혼하지 않는 여자 아기 가졌다는 게 상당히 보기 안 좋아서 E já que não era muito bom de se ver, né, é uma mulher solteira com uma recém-nascida, né, ela não se encontrava com ninguém. 이제 미장원에 파마하고 고대하는 걸 배워. Vivia sozinha, né, aprendeu a fazer cabelo assim no cabeleireiro, no salão de beleza, começou a trabalhar no salão e passou, né, os 9 meses e ela teve o seu filho. 너무 잘생긴 아들을 낳은 거예요. Foi uma criança muito bonita que nasceu. 그 아들이 같이는 너무 행복했어요. E a mãe estava muito feliz estando ali junto com aquela criança. 아기를 업고 미장원을 가요. Toda manhã pegava ele no colo, né, levava lá para o salão de beleza, amamentava o bebê, 이제 아기를 방에 눕혀놓고 aí deixava ele deitado num quarto 고대하는 e ela ia trabalhar naquele salão. 어렵게 지냈어요. É lógico que foram dias difíceis, 근데 그때쯤 돼서 또 여자에게 어떤 남자가 가까이 다가와서 mas depois de um certo tempo, né, um homem se aproximou dessa mulher 정말 친절하게 해줬어요. e a tratou muito bem, muito gentilmente, era uma pessoa bonita também. 아줌마 왜 그렇게 힘들게 사세요? E de vez em quando ele perguntava: senhora, por que a senhora tem essa vida tão difícil?
그래도 못 들은 척했어요. Ela fingia não ouvir, 점점 이렇게 가까워지면서 mas começaram a se aproximar. 둘이 차를 마시게 됐어요. E um dia os dois estavam tomando um chá juntos. 차를 마시는 그 남자가 얘기를 했어요. E durante a conversa, né, aquele homem disse: 하지만 너무 불쌍해요. Senhora, eu tenho pena da vida que você tem. 왜 그렇게 고생하며 살아요? Por que tem que viver sofrendo dessa forma? 수 있는데. Poderia viver melhor. 그래서 이제 어떻게 하라고 그러는 거냐? Então o que você quer que eu faça? 그 남자 돈 있느냐고 물었어요. E aí ele perguntou se ela tinha algum dinheiro. 왜 묻느냐고? Por quê? 우리 회사에 투자하라. Invista na minha empresa. 이자를 많이 줄게. Nós iremos dar muitos juros à senhora. 그러면 그가 잘 살 수 있어요. A senhora poderá viver bem. 요즘 은행 이자 너무너무 싼데. É porque no banco, né, o dinheiro não rendia muito. 좋은 기업이기 때문에 빌리면 안 되는데. E ela não deveria, né, pelo menos investir em uma empresa sem conhecer assim. 너무 자기를 생각해 줘서 고마워서 Mas já que ela viu que era um homem muito gentil que pensava muito nela, 집을 담보로 해서 돈을 뺄 수 있는 것만큼 뽑았어요. ela penhorou sua casa no banco, né, e tirou tudo que podia do banco. E ela fez aquele saque e entregou tudo para aquele homem. E aí aquele homem começou a calcular 5월 5일 날 e falou: olha, todo mês, do dia 5, 이자가 들어가요. vai entrar uma quantia tal na conta da senhora. 하라고 잘 살 수 있는 많은 돈이 들어. E era um dinheiro assim muito bom para ela poder manter a sua vida. E ela ficou muito feliz com aquilo. Mas no dia seguinte, 남자는 aquele homem 돈을 가지고 해외로 도망을 갔어요. fugiu para o exterior com o dinheiro que havia pego dela. 소식이 없는 거예요. Não tinha mais notícias. 아닐 거야. Ela pensou: não está acontecendo isso, não está acontecendo isso. 전화가 안 되는 거예요. Ela não conseguia ligar para ele. 한 달이 돼도 소식이 없고. Passou um mês e não tinha mais notícias. 이제 문제는 은행 그 많은 돈을 대출했는데 A questão é que ela estava com uma grande dívida agora, né, com o banco. 넣어야 하는데 Ela tinha que começar a compensar com depósitos. E se ela não pudesse pagar, ela ia perder sua casa que estava penhorada no banco. 너무 괴로워. E ela ficou muito atormentada com isso. 왜 나는 이런 고통을 겪어요? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? 그냥 자꾸 막 불안한 생각이 드는 E ela começou a ficar com pensamentos de insegurança. 그날 아기를 친정집에 맡겼어. Um dia ela deixou o bebê na casa de um parente 그러고 난 뒤에 e depois 문을 다 잠갔어. fechou todas as portas e janelas da casa. 손목에 동맥을 끊어 죽는다는 얘기를 들었어. Ela pegou uma faca, né, escutou que se cortasse, né, uma artéria aqui do pulso, poderia morrer. Então ela começou a se esfaquear no pulso. 투성이가 됐고 Começou a jorrar muito sangue, 쓰러져서 desmaiou, estava morrendo. 평생에 집에 한 번 안 오던 아버지가 E o pai dela, que nunca visitava ela na casa, naquele dia foi visitá-la. 보니까 문이 안으로 잠긴 거예요. E quando ele chegou, viu que a porta estava trancada por dentro e por mais que ele batesse, ele não conseguia, ninguém o atendia. 아버지 창문을 깨고 Então o pai quebrou a janela e entrou na casa. 딸이 피를 흘리고 죽어가고. Chegando lá, viu sua filha sangrando, né, morrendo. 그러니까 막 아버지 울면서 앰뷸런스를 불러가지고 E o pai, chorando, chamou uma ambulância 생명을 건졌어. e salvou a vida dela. 근데 이 동맥을 끊는다는 게 신경까지 끊어서 Mas a questão é que nessas facadas ela acabou machucando os nervos e ela perdeu o movimento da mão esquerda. 그래서 백화점에 찾아갔어요. Ela procurou um shopping 매니저한테 이야기를 해서 e disse ao gerente do shopping. 사정을 쭉 이야기하고 Contou toda a história dela, a situação dela. 이제 일거리를 좀 달라고. E pediu um emprego para ela. 백화점에서 보니까 이제 파마도 못하지 고데도 못하지. E lá no shopping ela já não podia trabalhar no salão de beleza porque ela não podia utilizar as mãos. 품어 싣고는 그 상자 설치부가 빈 쌓아놓는 그런 일을 시키면 조그만한 물질을 주고 E ele deu um trabalho assim de dobrar, né, caixa de papelão para poder pelo menos empregá-la pagando um pequeno salário para que ela pudesse viver. 그러니까 이제 이 여자가 밤에 잠이 안 오는 거예요. Mas ela não conseguia também dormir à noite, 자꾸 생각을 물고 없어요. porque vinha um pensamento atrás do outro. 그러니까 밤에 잠을 안 자. 하루에 많이 자면 20분 자고 30분 자고. Quando ela dormia muito, era 20, 30 minutos por dia. 자려고 베개를 누워서 그냥 막 생각이 꼴리는 거예요. Quando ela se deitava para dormir, sabe, vinha um pensamento atrás do outro. 어느 날 이 부인이 보니까 자기
체중이 65kg예요. E um dia ela se viu com 65 quilos. 65kg. Meu Deus, eu tô com 65 quilos. 70 quilos, 75, 80 quilos, 85, 90, 95 quilos, 100 quilos, 110, 120. Foi muito sofredor para ela. 그 즈음에 그 부인이 저희들 교회로 왔어요. E naquelas épocas, pela primeira vez, ela havia visitado a nossa igreja. 저희 교회에서 누가 이 부인에게 죄 사함 받는 그 이야기를 쭉 E alguém pregou o evangelho da remissão dos pecados para ela. 저희들 교회 나온 지 얼마 안 돼 죄 사함을 받. E não depois de muito tempo frequentando a nossa igreja, ela recebeu a remissão dos pecados. 너무 행복한 거. E ela ficou muito feliz. 죄 사함을 받고 나니까 Depois que recebeu a remissão dos pecados, 너무 감사한 거예요. ela ficou muito grata. 기쁘고 마음이 평안해서 Ela estava com muita alegria, né, com muita paz no coração. 을 받으면 Quando nós recebemos a salvação, 성령이 들어와요. o Espírito Santo habita em nós. 성령 우리 인도하기 때문에 E já que o Espírito Santo passa a nos conduzir, 굉장히 밝아지고 행복해. a vida se torna muito clara, muito feliz. 하룻밤에 20분, 30분 잠 많이 자는데 Ela que conseguia dormir no máximo 20, 30 minutos por noite, 2시간 잠을 잤어요. só que naquele dia, pela primeira vez, ela conseguiu dormir 2 horas. 자면 아마 공사 생각만 하다가 Sempre que ela se deitava, ela ficava se recordando do que havia acontecido com ela. 잠을 자니까 너무 행복하고 Mas já que ela conseguiu dormir um pouco mais, ela ficou muito feliz. 또 교회에서 저를 막 목사님 좀 와봐요. Aí um dia ela me procurou, pastor, vem aqui. 막 이렇게 걸어요. Ela era tão gorda, sabe, andava toda desengonçada. Aí eu perguntei, de novo, o que você quer me contar? E ela começava a me contar. 밤에 자는데 막 손이 너무 아파서 너무 울었대요. Ela falou que um dia ela estava indo dormir, né? Só que sentiu muita dor na mão esquerda e estava chorando. E ela começou a orar, Senhor, eu recebi a salvação, mas por que essa dor? Eu não aguento mais. 밤새도 울었어. Ela chorou por toda a noite. 아침에 해가 뜨고 Na manhã seguinte, né, o sol nasceu e ela foi lá para o hospital bem cedo de manhã. Só que lá no hospital, né, ficaram chocados com o que estava acontecendo, porque o médico estava dizendo que os nervos se reconectaram, que ela poderia ter os movimentos da mão novamente. 변하고 왔어. Depois da salvação dela, teve muita mudança na vida dela. 또 이제 돈이 좀 마련돼 가지고 Aí teve uma época que ela conseguiu juntar um certo dinheiro e ela foi, né, pagar a sua dívida no banco. 죄송해요 우리가 어려워서. E ela falou pro gerente, né, desculpa, eu estava passando por uma dificuldade. 깜짝 놀랐어. Aí quando o gerente recebeu aquele dinheiro, ele ficou muito assustado, né? E ele falou assim, me siga. Ela seguiu. 성의 지점장실에 들어가. Foram até o 4º andar, né, onde tinha lá o escritório, né, do gerente. 주인이 우리 은행에 빚이 있는데 E essa funcionária falou, olha, gerente, então essa senhora tinha uma dívida aqui e eu fui até na casa dela e ela vive uma vida muito pobre. Ela quase nem consegue comer direito, 돈을 가져왔어. mas trouxe toda essa quantia. 지점장님이 자세히 듣고 있더니 E o gerente, né, escutando toda a situação dela, ela falou, senhora, muito obrigado. 이걸로 빚을 전부 마무리하겠습니다. Eu irei encerrar toda a sua dívida com esse valor. 그 빚 전부를 다 탕감을 받았어. Então ela foi, né, ela foi perdoada da dívida que ela tinha no banco. E ela ficou muito grata. 먼저 저한테 전화가 왔어요. Aí um dia ela me ligou. 목사님 오늘 우리 집에서 가정 예배 드리는데요. Pastor, hoje vai ter culto de célula aqui na minha casa. O senhor tem que vir. 그래서 제 주소를 가지고 내비게이션 통해 찾아서 Ela me passou o endereço, né, eu coloquei no GPS e fui. 2층인데 Era no 2º andar de um apartamento. 부인이 막 울면서 간증을 하는 E ela, chorando, começou a testemunhar. 자기가 이 아파트 살 만한 Ela nunca imaginou poder estar vivendo naquele apartamento. 저희 이 구청은 Ela estava dizendo, né, que ali, aquele distrito ali era um lugar rico, né, que compraram um prédio muito velho 그런 이제 기술자 e os especialistas reformaram todo o prédio. 구청 안에 아주 불우한 사람들에게 아주 E tipo ali na prefeitura da cidade, né, fizeram com que pessoas pobres pudessem alugar aquela casa a um preço muito barato. E ela ficou muito grata, chorava quando entrou naquele lugar. O filho dela hoje já cresceu muito
이젠 진짜 Ela vive muito feliz hoje. I can see how they're living happy life. 하나님은 우리를 도우시고 지키시고 Deus nos ajuda, nos protege, quer nos considera a sua graça. Wants to help us. 여호와의 손이 짧아 너희를 구원치 못하고 Não é que a mão do Senhor esteja encolhida para não vos ajudar, nem tapada os seus ouvidos para não vos ouvir. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 Mas o seu pecado faz separação entre vós e vosso Deus. 그 얼굴을 가리고 너희 Os seus pecados encobrem o seu rosto para que Deus não vos ouça. 우리가 죄 사 Quando recebemos a remissão dos pecados, We receive forgiveness 우리 of 모든 sin. 죄가 눈처럼 다 quando todos os nossos pecados são lavados, mais brancos do que a neve, 하나님하고 우리하고 사이 não há nada mais que impeça, né, um relacionamento entre nós e Deus. O que diz em Isaías capítulo 59? Say there. 여호와의 손이 짧아 구원치 못하신다니요. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. 오직 너희 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. 듣지 못하시게 하고 E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. 예수를 믿고 교회를 다니지만 Só nós cremos em Jesus e frequentamos igreja. 죄산 못 받아 죄 속에 사는 사람이 너무 많아. Mas tem muitas pessoas que, mesmo com essa rotina, não têm emissão dos pecados no seu coração e ainda se dizem pecadores. 해가지고 Eu estudei sobre a remissão dos pecados na Bíblia 어떻게 우리 죄가 사해지고 e sei como o nosso pecado é lavado 하나님과 우리 관계가 어떻게 되면 e o que acontece na relação entre nós e Deus quando o pecado é lavado. 담고 있는 E a alegria de vida que eu tenho é pregar sobre isso. 우리는 이제 너무너무 행복하게 Só eu tenho vivido muito feliz. 저의 목사님은 진짜 죄 때문에 고통하고 괴로워하고 슬픔 속에 있다가 Tem tantos pastores de igrejas que por causa do pecado sofrem, vivem tristes. 사함을 받은 사람들은 Mas aqueles que receberam a salvação pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus, Jesus passa a habitar no coração dessas pessoas, 평안을 주고 dá uma paz, uma alegria e uma felicidade que jamais poderíamos ter por nós mesmos. Our hearts. 그 저는 제일 처음에 제가 죄 사함을 받고 난 No começo, quando eu recebi a remissão dos pecados, 제 누님한테 얘기했어요. eu falei para minha irmã, Sister. 누님 내 죄가 사해져. eu falei, irmã, meu pecado foi lavado. 깜짝 E ela ficou assim surpresa. 목수야. Ei, Oksu, 진짜 잘못됐다. você está muito errado. 목사님들, 장로님들도 죄인이라 그러는데 Os pastores, os anciãos dizem que são pecadores. 죄가 없다니 그게 말이 되냐? Mas faz sentido você vir aqui e falar que não tem pecado? 목식은 고개를 숙이는 법이야. Olha, quanto mais maduro fica, né, o trigo, ele vai abaixando. Então, se você recebeu a graça, você tem que se humilhar, você tem que abaixar seu coração. Mas como você vem falar que não tem pecado? Seja humilde, sua vida espiritual está errado. Eu não tinha o que falar para minha irmã. 근데 뭘 봐도 내 죄가 예수 피로 씻어진 게 확실해. Mas não importava o quanto eu pensasse, era inevitável dizer que Jesus Cristo havia lavado meu pecado. Isso era certo. 삶을 살기로 해. Então eu decidi viver a minha vida pregando o Evangelho. 특히 2017년 CLF를 통해서 전 세계 많은 사람들이 모여. Em 2017, por meio do CLF, pessoas do mundo inteiro se reuniram em Nova York. They got together. 우리가 홍콩에서 2017년에 우리가 CLF를 했어요. E 8년에. em 2018 fizemos o CLF em Hong Kong. In Hong Kong. 그때 한 1,150명의 목회자들이 왔어요. Cerca de 1.110 pessoas participaram. 근데 저희들이 이제 복음을 그분들도 처음에 조금 부딪혔어요. E no começo tivemos uma certa colisão porque as pessoas não conseguiam aceitar o Evangelho. 이제 제가 메시지를 마쳐 나오는데 Só que um dia depois da pregação, 질문이 있다고 한번 uma pessoa levantou o braço dizendo que tinha uma pergunta. Eu falei que poderia falar. 뭐라고 질문을 Ele disse assim: This question saying, 진짜 목사님 신학자들은 구원이 논이 난해하다고 합니다. Pastor, os especialistas em teologia dizem que o assunto salvação é um pouco complicado. 구원을 그렇게 쉽게 풀면 어떡합니까? Mas o senhor vem aqui e explica de uma forma tão fácil. simple way. 그분들 굉장히 어렵게 풀어야 된다고 생각해요. Eles pensaram que tinha que ter, sabe, uma explicação super complicada. E eu falei para eles: 구원론만 그런 게 성경은 전부 다 난해하다. não é só em questão à salvação, a Bíblia em si é complicada. Bibles are complicated. 죽은 나사로 썩어내면서 살아난다 말이 돼. Faz sentido Jesus Cristo falar para Lázaro que já está morto, cheirando mal, para que ele saia? 들어가는 그 말이 Faz sentido ele falar para um homem que está enfermo há 38 anos levantar e andar? 됐단 말이 돼. A água ter se tornado vinho faz sentido? 난해하는 건 구원론만 성경 전체가 Complicado não é só a salvação que é complicado, tudo na Bíblia é complicado. 왜 난해한지 아느냐? Mas sabe por que é complicado? 모른다.
Eles falaram, não. We didn't know. 해석하지 말고 그대로 믿으라고. É para não querer interpretar, mas sim para acreditar. Trying to translate 나는 or interpret it. 그대로 말씀 그대로 믿었다. Eu simplesmente criei na palavra do jeito que ela está. 생각이 뭐가 중요해? Não importa o meu pensamento. Matter? 하나님 죄를 씻었다면 씻은 것이고 Se Deus falar que meu pecado foi lavado, então foi lavado. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. 내가 무슨 거기 하나님 말씀 앞에 왈가왈부할 수 Eu vou ficar questionando a palavra de Deus, falando isso, aquilo. 마침 같이 있는 많은 사람들이 처음 배우고 막 박수. E muitas pessoas que estavam participando, quando escutaram, começaram a bater palmas. 그분도 죄 사함 받고 너무너무 기뻐. E a pessoa que me fez a pergunta também recebeu a salvação e ficou muito feliz. He was so happy too. 예수 내 맘에 들어와 계신 후 Tem o louvor, né? 나여 새 사람 되고 Depois que o Senhor Jesus entrou no nosso coração, mudamos e somos nova criatura. 들보다도 더 많던 내 죄가 눈보다 더 희어졌네. O meu coração, que tinha tanto pecado como os fios de cabelo, está mais branco como a neve. Seeing the human become Quando eu canto louvor, eu sou feliz. 갈등하고 제사 받으러 막 뉘우치기도 하고 금식도 하고 했는데 Antes vivia pedindo perdão, querendo se arrepender dos meus pecados, fazia jejum, mas um dia lendo a Bíblia, 너무 명확하게 씻어. era muito claro que meu pecado já havia sido lavado. 더 중요한 E o mais importante, 하나님이 나를 보고 의롭다고 하시는 Deus diz que eu sou justo. righteous. 그게 너무너무 Isso foi muito gratificante. 하나님이 의롭다고 하시는 Deus está dizendo que eu sou justo. 의롭다 하시는 하나님이시니 Deus é quem diz que estou justo. 정죄하는 Então quem vai me condenar? 죽으시면 다시 사는 그리스도 예수시니 Is Jesus Christ Jesus Cristo morreu na cruz. 우리의 친히 강구하시니 E Ele está do nosso lado. Ele está por nós. 그리스도의 사랑에서 끊어 Então quem nos cortará do amor de Cristo? 뒤에 그리스도 하나가 되니까 Depois que recebemos a remissão dos pecados, já que nos unimos com Jesus, 이런 문제가 não importa o problema que nós encontremos, não é um problema. 하나님이 저와 함께 계시는 걸 Eu por muitas vezes experimentei Deus do meu lado. 제가 1999년도에 심장이 안 좋아. Em 1999 tinha problemas cardíacos. 저는 어릴 때부터 심장이 안 좋아. Na verdade, desde a minha infância, o meu coração nunca foi tão forte. Nunca tive uma doença muito complicada, mas eu tinha essa fraqueza cardíaca. No meu treinamento militar, né, nós tínhamos o treino Ranger Training, né? Ranger, we have this ranger training. É um treino muito famoso na Coreia. 험한 산에서 활동하는 적을 파괴하는 그런 Era uma simulação de guerra, assim, na montanha mesmo, onde você tem que ver, num campo de, você estar ali num ambiente de guerra. 산에서 도로를 타고 강으로 뛰어내리는 그 E tem uma atividade onde você tem que atravessar, né, um rio de uma montanha a outra por meio de uma corda. 400m 되는 거리가 23초 만에 떨어지는 Então você percorre cerca de 400 metros para baixo em cerca de 23 segundos. E tem um momento certo para você se soltar da corda. Se você se soltar muito cedo, já que está muito alto, acaba se machucando. 앞에 부딪히고 Se você demora muito, acaba colidindo. Então é muito perigoso. 이제 그 훈련을 받는데 E eu estava nesse treinamento Training. 인간의 막 힘을 다 뽑아. e realmente tira toda a força do corpo humano. 우리가 그 교육반 나갈 때 Pela manhã, quando a gente saía para o treinamento, 숙소 앞에 이제 상자에 그게 소금이 잔뜩 eles colocavam na frente, né, dos dormitórios grandes caixas com sal. E a gente pegava um punhado de sal e colocava na boca. 리터짜리 수통에 물을 10병씩 뭐 15병 Tínhamos uma garrafa, né, de água de 1 litro mais ou menos, e tomávamos 15 garrafas por dia. A gente bebia e ficava com sono, bebia e ficava com sede. 빠져나가 있다. All the salt Depois o sódio, sabe, no nosso corpo saía inteiro, então a gente comeu o sal assim, na mão mesmo. once we had to get E um dia estavam todos juntos, só que eu acabei desmaiando. 몸이 말아. Meu corpo já não me obedecia mais. Eu desmaiei paralyzed. 그때 심장이 나쁜 거라. e eu descobri que era por causa do meu problema cardíaco. 이제 22살 때 Isso era com meus 22 anos. 금방 이렇게 한 며칠 쉬니까 젊어도 괜찮다. Mas já que eu ainda estava novo, né, depois de alguns dias repousando, eu melhorei. 내가 50살 때 Só que como eu completei 50 anos, 심장 나쁜 게 나타나기 os efeitos, né, na minha fraqueza cardíaca começou a se manifestar. E em 1999, eu quase morri. Realmente não estava bem. 이러다가 내가 며칠 더 살. Eu pensava, nossa, dessas condições, quantos dias eu vou poder viver? 이제 청진기를 대고 가슴에 심장을 재고 Eu colocava para escutar, né, minha batida,
meu pulso e eu escutava meu coração, ele e de vez em quando parava, né? Ficava uns segundos parados. E era uma sensação muito estranha, porque se parar e não voltar mais, você morre, né? 근데 그때 우리가 솔바트 캠프를 하는데 E naqueles dias estávamos tendo um acampamento, né? Ali em Sorbat. 딱 텐트에 잠을 자면서 E estava dormindo em tendas. 솔바 텐트에 있는 쪽에서 주일학교 갈 때까지 한 500m쯤 되는 E da tenda que eu estava até o local onde tinha a escola para as crianças, né? O culto para as crianças, era de 400 metros mais ou menos. 대학병원을 검사한다. 미국 뉴욕의 세계 최고의 심장병 전문의 의사를 만났는데 Eu, para buscar uma solução para o meu problema naquela dia, eu havia ido para os Estados Unidos procurar um dos médicos muito famosos ali nessa área. 가지고 검사를 했는데 E ele me usou a tarde inteira, né, para fazer testes, exames. all day long. Mas aquele doutor também disse que não poderia me curar. 곧 죽을 E eu sentia que estava prestes a morrer. 청진길 대고 들어보면 심장 박동 소리 들어 Sempre que eu colocava, né, aquele instrumento para tentar escutar minhas batidas, 딱 맥이 뛰다가 batia, né, pam, 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 e depois parava o batimento. 기분이 묘하죠. Fica uma sensação muito estranha. 안 뛰면 Porque se parar e não voltar, eu vou morrer. 그때 저희들은 선교센터를 8층짜리 건물을 Nós estávamos naquela época construindo, né, o centro da nossa missão ali de 7, 8 metros de altura. 물어봐서 막 가슴이 떨려. E vendo, né, os irmãos trabalhando ali no alto, eu ficava muito inseguro, muito agoniado, eu não conseguia ver. 잠을 내가 오늘 네 번에 왔다 갔다 했지. Só que naquele dia, quando eu me deitei ali na tenda para dormir, eu parei para pensar, poxa, mas hoje eu fui 4 vezes ali até naquele lugar. E eu vi que eu tinha caminhado cerca de 5 quilômetros naquele dia. 내가 낫겠다. E eu senti que Deus já havia curado meu coração. 이튿날 아침에부터 Desde o dia seguinte, eu comecei a correr. 마치고 제가 이제 대전에 살 때인데 Nós tínhamos ido para Daejeon. 이 교회 바로 옆에 서던 여자 고등학교가 있는 E logo do lado da igreja, lá em Daejeon, tinha uma escola que tinha um ginásio esportivo muito bom, aberto, né? Então eu ia lá para fazer corrida. 처음에 막 그 350m 한 코스 운동장인데 네 번 다섯 번막 가슴이 아파 못 Tinha uma pista ali de corrida de 350 metros, né? E eu dei umas 3, 4 voltas, já não conseguia correr de dor aqui no baço. 간단 작은 운동화를 사가지고 가방에 넣고 다니. Só que desde então eu comprei, né, um tênis leve e sempre levava nas viagens. Quando eu fui para a África, quando eu fui para a Alemanha, quando eu ia para a Inglaterra ou para a Rússia. 새벽마다 Sempre acordava de manhã e corria. 굉장히 좋아. Meu coração ficou muito forte. 믿어지지. Eu não conseguia acreditar. 지금도 우리 장로님은 내 심장 딱 테스트하고 제일 Até hoje, o ancião aqui na nossa igreja, ele vê o meu batimento e fala que o meu coração é o mais saudável. 상상할 수 없는 많은 일을 하셨지. Lógico que Deus fez muitas coisas que eu jamais poderia imaginar. 가장 중요한 Mas o mais importante 내가 지고 있던 많은 죄의 짐을 내게서 풀어놔. é que Ele me libertou de todos os pecados que estavam na minha vida. Como? 성경 말씀을. Pelas palavras da Bíblia. Of God. 자, 우리는 오늘 저 읽은 히브리 9장 11절. Hoje nós lemos Hebreus capítulo 9, no versículo 11. 저는 이 말씀 너무 거의 다 하도 많이 다 외워. Eu gosto muito dessas palavras, já está quase decorado. Memorize. 그리스도께서 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 아니한 곧 이창기소까지 아니한 그 온전한 장막으로 Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, 이제 하나님께서 우리 인간들에게 모세를 통해서 십계명 뒤에 돌판을 주었어요. Deus, por meio ali de Moisés, entregou as 2 tábuas de pedra com os mandamentos para a humanidade. 돌판까지 내려가려고 하는 모세를 잡아가지고 E quando Moisés estava querendo descer do Monte Sinai com aquelas 2 tábuas de pedra, 성전을 다 보여줘. Deus primeiramente fez com que ele visse todo o tabernáculo que estava no céu. Ó, isso aqui é o altar, isso aqui é a mesa de pães, isso aqui é o incensário, 이 물두멍이다. isso aqui é a bacia de bronze, isso aqui é a arca. E Moisés viu tudo muito detalhadamente. 그래서 하나님이 내가 산에서 너에게 보인 그 모양 그대로 E Deus ordenou para que ele fizesse conforme o que havia visto no céu, 성전을 다 지어라. Build exactly. na terra, né? Um tabernáculo igual na terra. 이스라엘 백성이 광야 생활할 때이기 때문에 Já que o povo de Israel vivia no deserto, né? 성전을 지었어요. Eles fizeram um tabernáculo numa tenda, em tendas. 이라고 그러죠. Por isso que, né, utilizam tabernáculo como tendas. 근데 솔로몬 시대에는 그 영구적인 성전을 지었죠. Aí na época de Salomão, eles criaram o templo, né, de Salomão. 하늘나라에서 보는 하늘나라 성전 그 모양 그대로를 제단을 만들고
Mas conforme Moisés havia visto no céu, ele pegou, né, criou aquele altar, criou a mesa de pães, o incensário, o candelabro, a arca. 그리고 이제 그 다음에 우리가 죄를 지고 할 때 제사를 드리는데 E sempre que uma pessoa pecava, né, era feita uma oferta pelo pecado. 얘기했지만 법궤 위에다가 E como nós conversamos nos outros momentos, dentro da arca criada, 넣어놓고 Deus ordenou para que se guardasse os mandamentos e colocasse uma tampa sobre ela. O nome dessa tampa é propiciatório. 속죄소라고 하면요. Por que é o propiciatório? 이제 속죄소는 이제 그 법이 없어야 우리가 이루어지니까. Porque para a nossa justificação acontecer, primeiro tem que sumir a lei. Por isso foi terminada a lei. Acabou as épocas da lei. Não abra mais isso. 사해졌기 때문에 E já que o nosso pecado foi lavado pelo sangue de Jesus, 십자가 그 피로 사죄가서 이제 율법이 우리에게 필요 없겠죠. 이런 a lei já não era mais útil, não era mais necessária. 시키거나 율법을 보지 마라 그래. Deus nunca, desde então, não pede mais para nós lermos a lei ou cumprirmos a lei. 생명의 성령이 내 안에 나를 인도하게. Agora Deus fez com que o Espírito da lei da vida, inscrita no meu coração, me conduzido pelo Espírito Santo. Deus falou para não olhar os 10 mandamentos. Para que não olhássemos, Deus ele cobriu com aquele propiciatório. 가지고 십계명의 법대로 우리 재판해야 하는데 Porque quando uma pessoa peca, né, ela deveria ser julgada conforme aquelas leis. 열지 못하 그다 피를 뿌려놔서 Mas para que não abram mais aquela arca, aspergiram o sangue. 피를 흘리고 제 형벌을 받았으니까 열지 마라. Para que ao tentarem abrir a arca, eles vissem o sangue e percebessem, o pecado dessa pessoa já está lavado. Então, quando se fala sobre a oferta pelos pecados, detalha toda essa história. Então, as pessoas do Antigo Testamento, 똑같은 성전을 만들고 eles construíram um tabernáculo igual ao do céu. 다가 양이나 소를 저 피를 뿌려서 죄 사함을 받고 E nesse tabernáculo, eles levavam sua cabra ou seu bode e faziam a oferta pelos pecados. 똑같이 성전에서 피를 뿌리고 죄를 사야 한다. Então, Jesus, da mesma forma, ele teve que aspergir o seu sangue para lavar os pecados. 9장 11절에 보면은 Só que aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 11, o que diz aqui? Very interesting. 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로서 손으로 짓지 않고 이 창조에 속하지 않은 더 크고 온전한 장막으로 말이야. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 여기에 이 장막이라는 건 성막을 가리키는데 Só aqui, esse tabernáculo representa o tabernáculo. 이제 우리 저 사무엘 형제가 태버네클이라고 말하죠. É aqui o irmão Samuel ele fala tabernáculo, né? 이란 말입니다. Tabernáculo, em coreano, está como tendas. 성전을 그대로 이 땅에다 지었는데 Por quê? Eles construíram nessa terra aquilo que Moisés havia visto no céu. 아니기 때문에 Mas já que o povo de Israel estavam vivendo no deserto, então eles tiveram que fazer por tendas. 마기에 막 That's why in Por isso, em coreano, ele está traduzido como tendas. tabernacle, 그래서 영어에서 이제 태버네클이라고 그러는데 Mas em inglês é tabernáculo, né? 그러니까 여기서 말하기를 손으로 짓지 아니한 이 창조 속까지 더 크고 온전한 성막. Só que aqui fala, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação. 자, 여러분 손으로 지은 거는 이거 손으로 짓지 않은 거는 Então, pessoal, o que é o tabernáculo feito por mãos e aquele que não é feito por mãos? 성막을 지을 때 Moisés, quando construiu o tabernáculo, 하늘나라에 하늘나라 아니고 시내산 꼭대기 올라가서 Deus, né, com Moisés lá no Monte Sinai, lá na ponta do Monte Sinai, mostrou para Moisés o tabernáculo que estava ali no céu. Olha, isso aqui é altar, isso aqui é a bacia de bronze, isso aqui é a mesa de pães, isso aqui é o incensário, isso aqui é a arca. 하나님 법궤 사이즈 전부 다 얘기해가지고 Deus, e assim, ele explicou tudo sobre o altar para Moisés 똑같은 성막을 만들어서 e ordenou para que ele criasse um tabernáculo igual ao que estava no céu, para que sempre que o ser humano pecasse, 소를 잡아서 pegasse, né, uma cabra, pegasse um bode 예식을 해요. e fizesse a oferta pelos pecados. Entendem isso? then 그래서 우리가 이 이야기가 지난번에 제가 속죄 제사에 대한 이야기를 했는데 Por isso, da última vez, quando eu falei sobre a remissão dos pecados, 이제 우리가 히브리 10장 Hebrews chapter se vermos aqui em Hebreus 9, 이야기 자세히 나옵니다. fala detalhadamente sobre isso. in details.
그리스도께서 여기에 장래 근데 여기 오늘 9장에 뭐라고 말하냐면 Só que primeiro, o que que diz aqui no versículo capítulo 9? 장래 좋은 일에 대제사장으로 오사. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados. 이제 제사를 드려야 하는데 Então, como sumo sacerdote, ele tem que dar a sua oferta ali. 곧 이 창조에 속한 더 크고 온전한 장막. Mas aqui fala, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 여러분 그건 뭘 가르쳐 말하냐면 O que isso quer dizer? 하늘나라에 있는 그건 사람의 손으로 짓지 않고 하나님이 짓. O tabernáculo celeste não foi criado por mãos humanas, mas sim foi Deus quem fez. 내가 시내산 꼭대기에서 하늘나라에 있는 성전을 보고 Então Moisés, ele lá no Monte Sinai, viu lá o tabernáculo criado por Deus e com a mesma forma, da mesma forma, 나를 시켜서 땅에서 성전을 만들. ordenou para que Oleabe e Bezalel criassem o mesmo na terra. 교회를 가지고 성전이라고 하는데 A maioria das pessoas, né, chamam a igreja de templo. 말은 거룩한 전이다. 그 성전이란 말이 되는. Tem lugares que falam, né, o santo tabernáculo, santo templo. 하늘 성전은 딱 두 개가 있습니다. Mas pessoal, tabernáculo de verdade só existem dois. 나라에 있고 Um está no céu universe. One is in heaven. 원래 하늘나라 그 모양대로 딴 게 이 땅에 있는 게 이스라엘 나라에 있는데 e o outro fica em Israel, né, que é a cópia. 없지요. Hoje não existe mais, né? 새로 세우려고 합니다. Mas querem reconstruir. 유대인들은 성전은 그거 하나를 성전이라 그러는데 Os judeus só consideram aquilo como tabernáculo, como templo. 사람들이 교회를 가지 성전이라 그건 틀려요. Só que muitas igrejas hoje consideram a sua igreja como templo. Isso está errado. 하늘나라에 하나 있고 땅에는 하늘나라 모양 그대로 지은 땅에 하나 있어. Só existe um templo, que é no reino de Deus, e uma cópia na terra, né, que é conforme a imagem do que está no céu. 성전을 지어 놓은 이유는 E o motivo de ter construído conforme a imagem do que está no céu 예수님께서 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽어서 피를 흘리며 죄를 사는 그걸 설명하기 위하여 é para explicar para nós como seria a remissão dos pecados feita por Jesus. 때마다 양이나 염소를 잡아가지고 피를 흘리고 죽여서 피를 가지고 번제단 뿔에 바로 그런 예식처럼 죄가 사해지는. Então lá eles faziam todo aquele processo de a pessoa pecava, né, levava o seu animal, ali fazia imposição de mãos, matava, aspergia o sangue e o pecado era lavado. 우리가 구약 시대부터 계속해서 이런 성전의 제사, 속죄 제사를 드리면 죄가 사해지는. Então desde o Antigo Testamento sempre vimos, né, que esse é o processo para receber a remissão dos pecados. 우리가 히브리서 10장 1절 한번 E se nós vermos aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 1, 자, 율법은 장차오는 좋은 일을 근저 참 형상이 아니므로 ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. 이제 이 땅에 있는 올리아과 부사를 지은 모세의 성막에서 Mas no tabernáculo de Moisés, ali criado por Oliabe e Bezalel, 와서 양을 잡았고 소를 잡고 해서 죄 속죄 제사 죄가 사해지는. as pessoas levavam seu animal para fazer aquela oferta pelo pecado e conseguiam ser libertos daquele pecado cometido. 그래서 죄를 사했어요. E esse era o processo para lavar os pecados. 근데 이제 히브리 9장 11절에 Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 11, 그리스도께 장래 좋은 일의 대제사장으로 왔습니다. Cristo aqui veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. 어떤 성전에서 제사를 드렸냐면 Só que em qual tabernáculo foi feita a oferta aqui? Give his offering. 사람의 손으로 짓지 아니한 Um tabernáculo não feito por homens, por mãos, 속한 더 크고 온전한 장막이라. mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não desta criação. 사람의 손으로 짓지 않고 더 크고 온전한 장막 하늘나라 장막. O tabernáculo mais perfeito, maior e mais perfeito, não feito por mãos, é o que está no céu. 모세 때로부터 예수님의 때까지 Então, desde Moisés até Jesus, 사람들 그 땅에 그 성전 성소 as pessoas ofereciam seus sacrifícios ali, naquele tabernáculo There's only one. terreno que está em Israel, é o único. 가지고 When did Mas aquilo 그 성전터 위에다가 지금 해교 신전을 지었어요. não existe mais, né? Ali em cima do local onde ficava foi construído um templo. 지으려고 해요. And Israel people, they are trying to build their temple there 근데 someday. 이건 진짜 예수님은 땅에 있는 이 제단에다 피를 뿌린 게 아니고 Mas Jesus não aspergiu seu sangue nesse tabernáculo terreno. This is on the earth. 하늘나라에 있는 원래 하나는 그 성전에 가서 예수님 피를 뿌렸다고. He went into Mas sim no tabernáculo original que está no reino de Deus. Ali ele aspergiu seu sangue. 사람들이 히브리서를
굉장히 어렵게 생각하는데 Só as pessoas consideram o livro de Hebreus muito difícil, complicado, mas não há livro mais simples do que o livro de Hebreus. 좋은 일에 대제사장으로 왔지요. Jesus Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. 유대인들은 성전은 딱 하나입니다, 땅에. So for Pessoal, there's only one temple. o tabernáculo é um só, né? O templo é um só, People say our que é lá para os judeus, no Israel. Só que as pessoas, tem muitas igrejas que falam que a sua igreja é o templo. Não, não. Templo é só um, que está no céu, e existe uma cópia aqui na terra, 유대인들이 전 세계 que está em Jerusalém. 지역마다 모여서 예배를 드리는데 Os judeus, não importa onde eles vivam, né? Eles sempre se reúnem para prestar culto. 그건 절대로 성전이라 안 그러고 E eles nunca consideram o local onde eles estão como templo. Eles chamam como uma sinagoga. Uma sinagoga. 성전은 예루살렘인데 그거 하나예요. Templo só tem um, que está em Jerusalém. 성전은 하늘나라에 있는 모형을 따서 모세가 지었는데 그 다음에 솔로몬 시대 다시 영구 건물로 지은 거예요. É esse templo que foi, né, construído baseado naquilo que Moisés havia visto lá no Monte Sinai e depois meio que reconstruído por Salomão. 이야기를 here the E o Bible que a Bíblia diz? 예수님께서 제사장으로 오셨는데 Que Jesus Cristo veio como sumo sacerdote, 땅에 있는 이 장막 mas não nesse tabernáculo terreno. 서 제사를 드리지 않았습니다. Jesus Cristo não ofereceu o seu sangue aqui. 사람이 손으로 지었고 Por quê? Foi um tabernáculo criado por mãos humanas. 손으로 짓지 아니한 이 창조소까지 아는 더 크고 온전한 성전은 뭐냐? Mas então, qual que é esse tabernáculo não feito por mãos, que é maior e mais perfeito, né? 하늘나라 성전입니다. É o tabernáculo que está no reino de Deus. 이해가십니까? Entendem isso? 잘 이해되십니까? Entendem isso? 예, 그렇기 때문에 Por isso, 예수님은 이 땅에 있는 성전에 제사를 안 드리고 하늘나라에 올라와서 하늘나라 성전에다가 그 피를 뿌렸어요. Jesus não se sacrificou no tabernáculo terreno, não aspergiu seu sangue aqui, mas sim no tabernáculo celeste. 자, 이스라엘에서 애굽에 나올 때에 O povo de Israel, quando saiu do Egito, 천사가 그날 밤 모든 사람을 장자를 죽이는데 estava lá naquela praga onde os anjos estavam matando os primogênitos. 그 양의 피를 문설주와 임방에 바르면 Mas aquela família que passasse o sangue do animal ali nas ombreiras da porta, 천사가 사마의 천사 들어가질 않아요. né, o anjo da morte não entrava naquela casa. that house again. 그건 이제 예수 우리 죄를 위해 죽음으로 우리 죄의 심판이 끝났기 때문에 죄로 우리가 죽지 않는다. 그 이걸 설명합니다. O que significa isso? Que pelo sangue de Jesus Cristo, já que nosso julgamento foi terminado, já não há morte na nossa vida. 그때는 양이나 소를 잡아가지고 하늘나라 성전 우리 못 올라가잖아요. No Antigo Testamento, por nós não podermos subir no tabernáculo celeste, era, né, feito um sacrifício com animais na terra. 성전에 성막에 가서 Então as pessoas iam naquele tabernáculo criado por Moisés, 양을 잡고 소를 잡고 해서 제사도 제가 사해지는. com sua cabrito, seu bode, e ali fazia, né, expiação pelos pecados. 예수님은 우리 죄를 위해서 이 땅에 오셨는데 Mas Jesus Cristo veio a essa terra pelos nossos pecados, 여기에 있는 이 제단 이 성전에 제사를 드린 게 아니고 mas não, não se ofereceu seu sangue para o tabernáculo terreno. 이 아니한 곧 이 창조 속까지 더 크고 온전한 장막 성전 성막 Mas como diz em Hebreus 9, versículo 11, né? They're greater and more perfect tabernacle. Quando, porém, veio Cristo Jesus, ele veio ao mediante maior e perfeito tabernáculo, não feito por mãos, não dessa criação. Ou seja, no tabernáculo celeste. Entendem? 이해가세요? Entendem isso? 예. 하늘나라 성전에 가서 이제 예수 피를 뿌렸어요. Jesus Cristo aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste. 하늘나라하고 땅에 있는 성전은 차이가 있는데 Então existe uma diferença entre o tabernáculo terreno e o tabernáculo 땅에 celeste. 있는 성전은 이 땅에 있는 것은 성전만 모든 게 시간계이기 때문에 E não somente o tabernáculo, mas tudo que pertence a essa terra pertence a tempo também. 그걸 가지고 시간계라고 말해요. Então isso se chama, é um mundo cronológico, né? 시간계는 세월이 계속 흘러요. Nem dentro desse mundo sempre o tempo passa. 오늘 죄를 지은 제사를 드렸어요. Então vamos supor, hoje, né, eu pequei, eu ofereci uma oferta pelo pecado, peguei o animal, o sacerdote fez tudo e o pecado foi lavado. Só que com o passar do tempo, 죄를 사한 그 제사는 My offering o meu pecado, né, lavado com aquela oferta, 과거로 시간이 흘러가지고 그죠? although it would mean now sabe, já que não existe o tempo aqui nesse mundo, aquilo não fica no presente e vai para o passado. Passa 10 anos, passa 20 anos, passa 30 anos.
이제 내 죄를 산 그 죄는 과거로 간 거예요. Então, a remissão dos pecados que eu recebi foi para o passado. 다시 죄를 지으면 E se eu voltar a pecar, 과거에 가 있는 제사가 내 죄를 못 사하기 때문에 This offering which aquele sacrifício que está no passado já não é mais eficaz para lavar o meu pecado de hoje. Então, novamente, tem que pegar um outro animal. Aí o pecado é lavado. Só que passa o tempo, não tem como. Aquele sacrifício vai para o passado também. 하늘나라는 뭐가 다르냐면은 Só que qual a diferença com o reino de Deus? 영원한 것이기 때문에 Lá é eterno. 하늘나라는 시간적으로 영원하기 때문에 Então, já que lá é eterno, 시간이 흐르질 않아요. o tempo não passa. 과거도 없고 Não existe passado, não existe futuro, 현재만 있어. só existe o presente. 그렇기 때문에 이 땅에 있는 이 몸을 가지고는 Por isso, com esse corpo que temos hoje, nós não podemos entrar no reino de Deus. 그래야 뭐 7, 80년 살다 죽어요. Porque isso aqui é um corpo que dura 70, 80 anos. right? Eu falei 70, 80 anos? Por quê? 좀더 내가 원래 좀 있으면 내가 8살 되는데 É que daqui a pouco eu vou completar 80 anos. 그래서 이제 7, 80년 Por isso eu ia falar 70, mas eu falei 80, né? 그래서 살다 죽어요. Mas um dia a gente vai morrer. 여기 절대 영원히 살지 못해요. Nada é eterno nesse mundo. 시간계이기 때문에 Porque pertencemos ao tempo, estamos dentro do tempo. 영원한 것이 Por isso não existe nada eterno nessa terra. 없어요. 영원한 하늘나라 가려면 Mas para ir para o mundo eterno de Deus, 영원해야 돼요. o corpo também tem que ser eterno. 이해가십니까? Entendem isso? 영원한 몸을 받아야 돼요. Nós teremos que receber um corpo eterno, que não envelhece, que não apodrece. 우리가 신천지라는 교회가 있는데 Tem uma igreja chamada Shincheonji 여주가 2만인데 e tem ali o líder que chama Iman. 사람은 자기 안 죽는다 그래요. Ele dizia que não ia morrer. 다 늙었어요. Todos estão velhos. 반드시 죽어요. Com certeza vai morrer. 안 죽으려면 Para não morrer, 늙질 말아요. não deve envelhecer. 죽어가는 죽어가는 거예요. Se você está envelhecendo, quer dizer que está morrendo. 이단들이 있었어요. Tinham assim, né, esses hereges na Coreia. 박태선이 안 죽는다 그래요. Primeiro, o Park Tae-son falou que não ia morrer. Morreu. 문선명이도 안 죽는다. O 죽었어요. Moon So-myung também falou que não iria morrer. Morreu. E Iman também vai morrer. 시간계는 No mundo cronológico, 몸은 시간계에 속한 몸이기 o nosso corpo, já que pertence ao mundo, ao tempo, 때문에 작았다가 quando éramos pequenos, éramos novos, aí vamos crescendo, envelhecendo e um dia morremos. Se você está envelhecendo, quer dizer que está morrendo. 그 하늘나라에는 Mas no mundo celeste, 안 가요. o tempo não passa, 나라에 é eterno. 병이 없어요. Não há doenças, não há morte. 그 나라는 이 몸을 가져가면 안 돼요. Porém, a gente não consegue entrar ali com esse corpo. 그래서 영원한 세계 가면 100년이 뭐 눈 깜짝도 안 되니까. No mundo eterno, 100 anos, isso não é nada. 그래서 우리 몸도 That's why Então, o nosso corpo também 영원한 몸으로 바꿔야 돼. tem que primeiro trocar para um corpo eterno. 그래서 우리가 죽고 새로 우리가 부활할 때 영원한 몸으로 다시 부활하게 되는 거예요. Por isso, quando nós morrermos e ressuscitarmos, ressuscitaremos com um novo corpo. 자, 이제 예수님은 땅에 있는 제단에다가 피를 뿌리지 않았어요. Jesus Cristo não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno. 십자가에 못 박아 죽은 그 피로 땅의 제단에 뿌리면 Se ele aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno, 땅은 시간계이기 때문에 já que o tabernáculo terreno está dominado pelo tempo, 순간밖에 제일 못. não pode lavar os pecados para sempre, apenas por um momento. 지을 때마다 Então, sempre que o pecado fosse cometido, novamente teria que fazer um sacrifício, um novo sacrifício, um novo sacrifício. 만약 예수 이 땅에서 제사를 드린다면 Se Jesus Cristo aspergisse o seu sangue nessa terra, 1000번 수만 번 죽어도 우리 죄 다 못 사. por mais que Jesus morresse por milhares de vezes, ainda restaria pecado. 예수님이 이 땅에 있는 제단에다 피를 뿌린 게 아니고 Por isso, Jesus Cristo não aspergiu o seu sangue no tabernáculo terreno, 땅에 올라가서 mas ele foi até o céu 제단에다 피를 뿌려서 e aspergiu o seu sangue no tabernáculo celeste. the altar of the heavenly tabernacle. 하늘은 뭐든지 영원하기 때문에 E já que lá tudo é eterno, 제3도 영원합니다. a remissão dos pecados também é eterna. 아멘. Amém? Amen. 아멘. Amém? Amen. 그럴 때 예수 우리 죄를 사는데 영원한 죄를 사. Então, Jesus Cristo, quando nos remiu eternamente. 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌리면 Mas se ele aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno, 시간이 지나가면 já que nós somos influenciados pelo tempo, passando o tempo, novamente seria necessário um sacrifício, um novo sacrifício. 제단에다 피를 뿌렸기 때문에 Mas já que Jesus aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste, 우리 죄가 영원히 씻어졌습니다. nossos pecados foram lavados para sempre. 아멘. Amém? Amen. 아멘. Amém? Amen. 자, 히브리 9장 11절. Em Hebreus capítulo 9, versículo 11,
그리스도의 장래 좋은 일의 대제사장으로서 Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, 이것이 손으로 진짜 이 창조 속하지 않았다는 건 하늘나라 성전을 가리켜 말합니다. isso aqui, descrito aqui, se fala, está se referindo ao tabernáculo celeste. 손으로 지었고요. Porque o tabernáculo terreno foi construído por mãos. 있기 때문에 E por pertencer ao mundo, né, tem tempo, o templo de Salomão já sumiu. 올리악 부산에 지은 그 성막 없어. Aquele tabernáculo construído por Oleá Bezalel também sumiu. 그래서 손으로 짓지 아니한 곧 이 창 속까지 득 온전 장막이라는 건 하늘나라 성전에 갖다 피를 뿌려. Então, quando fala mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer aquele que está no céu, no tabernáculo celeste. Por quê? 영원히 죄를 씻기. Ali é eterno, justamente para lavar os pecados eternamente. 영원히 죄가 씻어져. Jesus Cristo aspergiu seu sangue no céu para ser lavado eternamente. Versículo 12. Verse 12 of the same chapter. 염소와 송아지 피로 아니고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 단번에 Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Eternal redemption for us. 염소와 송아지의 피로 아니고 예수님의 피로 É que fala não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ou seja, o sangue de Jesus, tendo obtido eterna redenção. He entered in one É de uma vez por todas. 그때 죽음은 단 한 번으로 Pessoal, a morte de Jesus, uma vez por todas, 피를 뿌렸기 때문에 aspergiu o seu sangue ali no tabernáculo celeste. 영원한 겁니다. E lá tudo é eterno. eternal. 죄를 사는 것도 영원한 A remissão dos pecados também é algo eterno. 이 땅에 죄를 지을 때만 또 용서 제사를 더 하는데 Sempre que pecava nesse mundo, né, as pessoas novamente tinham que oferecer o sacrifício pelos pecados. 속죄를 이루사. Mas aqui fala, tendo obtido eterna redenção. He Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. 3절 보겠습니다. Versículo 13. 13. 염소와 송아지의 피와 암송아의 죄로 부정한 자의 뿔을 그 육체를 정결하게 거룩하게 하거든. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne? 양이는 염소를 잡아 제사할 때도 죄가 사야져요. Só quando se mata um bode ou um novilho, né, você mata ele, aquilo santifica você, aquilo lava seus pecados. Porém, aquele efeito não dura eternamente, é algo momentâneo. Então, sempre que o pecado é cometido no Antigo Testamento, era necessário um novo sacrifício. Por isso, debaixo do altar tinha sangue correndo que nem um rio, River and the smoke went up like e a fumaça não parava de subir. 송아지 피를 해도 뿌려도 죄가 사야지는데 Então, até com o sangue de bodes e de touros, o pecado é lavado. 피가 왜 우리 죄를 못 Então, por que será que o pecado de Jesus não seria capaz de lavar o nosso pecado? 자, 12절 다시 보겠습니다. Versículo 12 novamente. 염소와 송아지 피로 아니하고 오직 자기 피로. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. 자, 그다음 무슨 말입니까? Depois o que diz? next. 영원한 속죄. Tendo obtido eterna redenção. 이해가십니까? Entendem isso? 예수님의 십자가는 A cruz de 이 Jesus, 죄를 사하기 위하여 para nos lavar dos pecados, 영원한 속죄를 이루었습니다. Ele nos deu uma eterna redenção. 만일 예수 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌렸더라면 Se Jesus tivesse aspergido seu sangue no tabernáculo terreno, 아니면 그 순간 죄를 씻으시. não seria eterno, seria momentâneo. 이 땅에 있는 제단에 피를 뿌리면 Mas, então, se aspergisse o sangue no tabernáculo terreno, 몇만 번 죽어도 por mais que Jesus morresse milhares, bilhares de vezes, não poderia lavar todos os pecados. 예수가 하늘나라에 있는 성전의 제사 피를 뿌림으로 Mas já que Jesus Cristo aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste, 영원한 속죄가 이루어졌어요. aconteceu a eterna redenção. 저는 영원한 속죄를. Pessoal, eu recebi a eterna redenção. 예수의 피는 영원히 죄를 사. O sangue de Jesus Cristo lavou meus pecados para sempre. 성경이 이야기. A Bíblia afirma isso. 성경이 그렇게 말. A Bíblia afirma isso. 자, 여기 보세요. Olhem aqui. 다음에 13절. Depois, no versículo 13. 염소 항소의 피와 암송아의 죄로 부정한 자의 뿔을 그 육체를 정결하게 거룩하게 하거든. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne? 14절. 14. 하물며 영원한 성령으로 말하면 흠없는 자를 하나님께 드린 그리스도의 피가
어찌 너희 양이 주원 해 깨끗하게 하고 살게 하면 생기지 못하냐. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. 염소와 송아지 피도 죄를 사해요. Só até o sangue de bodes e de cabritos lavam o pecado, mas não é eterno. 예수님의 피는 하늘나라 성의 피를 뿌려. Mas o sangue de Jesus foi aspergido no tabernáculo celeste. 염소나 송아지처럼 이 땅에 제사를 드렸더라면 Se Jesus tivesse, como esses animais, oferecido seu sangue na terra, 천번 수만 번 죽어도 우리 죄 다 못 사해. por mais que morresse milhares, bilhares de vezes, não poderia lavar todos os pecados. Mas Jesus aspergiu seu sangue no tabernáculo celeste, e já que lá no céu tudo é eterno, lavou eternamente nossos pecados. Por isso nós não temos como ser pecadores, somos santos, fomos justificados. Amém, pessoal? You say amen? 얼마나 놀라운지. Quão grandioso é isso. 히브리 10장이 이제 그 이야기를 하는데 Em Hebreus capítulo 7 fala sobre isso. 정말 놀라운 것은 But what Capítulo 11 fala isso, perdão. 제사장들은 E o incrível é que 제사를 드려야 돼요. praise todos os dias os sacerdotes eles têm que dar seu sacrifício. 때마다 제사를 드려요. Toda vez que ele peca, tem que dar o sacrifício. 피가 막 강물처럼 흘러가. Por isso, naquela época, né, o sangue dos animais corriam que nem um rio. Mesmo assim, não se lava todos os pecados. Mas Jesus, 영원히 사하기 위해 para lavar o nosso pecado de uma vez para sempre, ele aspergiu seu sangue no tabernáculo eterno, que é eterno. 영원하기 때문에 Por tudo ser eterno ali, 죄를 사는 것도 영원합니다. a oferta pelo pecado também é eterna. eternal. 아멘. Amém? Amen. 아멘. Amém. Amen. 이 땅이다. 그래서 염소 송아지를 필요한 예수님의 피로. Por isso é que fala, não por sangue de bodes e de cordeiros, mas sim o sangue de Jesus. Lavou para sempre os nossos pecados. 영원히 살기 때문에 Já que nós viveremos eternamente. 영원히 한 100년만 제사하셨으면 100년 뒤에 난리 나지요. Imagina se Jesus Cristo lavasse o pecado só por 100 anos. Todos que nascessem depois de 100 anos seria um problema. 할 거예요. Nós iremos com um novo corpo para um mundo eterno. Nós iremos viver para num mundo eterno. Tens of thousands, billions of years. 영원한 죄를 사해. Por isso, Jesus Cristo teve que lavar o nosso pecado de uma forma eterna. Ele não aspergiu seu sangue no tabernáculo terreno. 재단에 뿌려 죄를 Ele aspergiu seu sangue no tabernáculo eterno, porque ali sim pode ser lavado para sempre. In heaven to wash our sins eternally. 제가 1962년 Em 1962, 19살 aos meus 19 anos, 죄 사함을 recebi a remissão dos pecados. 그때부터 Desde então, On 예수 항상 나와 같이 Jesus sempre esteve comigo. 나를 도우시고 Ele me ajudou. 그런 얘기 말로 다 할 수. Eu não posso contar tudo, né, aqui. 그리고 이 몸이 늙으면 Mas mesmo meu corpo envelhecendo, 늙었지만 agora eu já estou velho, né? 하늘나라에 가게 될 거예요. Mas eu irei para o reino de Deus 예수와 같이 영원히 있을 e estarei junto com o Senhor para sempre. 이 땅에는 죄를 지을 때마다 제사를 드려야 하지만 Nesse mundo, né, sempre que cometesse um pecado, as pessoas tinham que levar uma oferta. Mas lá no reino de Deus, já que tudo é eterno, o sacrifício também foi eterno, 영원한 속죄를 이루었어요. tendo obtido a eterna redenção. 제가 부족할 때 있고 Tem momentos de fraqueza, 시작할 때 tem momentos de falta. 베드로는 Pedro, 예수 십자에 못 박히실 때 quando Jesus foi crucificado, 3번이나 예수님을 부인. por 3 vezes Pedro o negou. 그래가지고 다 우는 소리를 듣고 너무 고통을 받게 해서 통곡을. Escutando, né, o galo cantar, muito sofrendo muito, ele saiu, chorou. 성전에 저 집에 있는데 E um dia Pedro estava em casa 예수 부활하셔서 찾아. e Jesus Cristo estava ali procurando por ele após ressuscitar. 예수님 보고 반가워하는데 Todos os discípulos ficaram muito felizes em ver Jesus. 베드로 나가서 막 이야기하고 싶어. E Pedro também queria sair e encontrar Jesus, sabe, falar com ele. Mas já que ele havia negado Jesus por 3 vezes, 야 나가질 못해. ele não conseguia sair. 가만히 Ele ficou quieto. 그런 예수님 떠나가시고 Jesus Cristo partiu naquele dia e Pedro pensou: 내가 무슨 예수님의 제자야. como eu posso dizer ser discípulo de Jesus? Eu não sou apóstolo. Não, não sou. Eu não tenho dignidade para isso. 제자 모임한테 얘기해. He said to other disciples, 난 물고기나 잡으러 가. Ele fala para os irmãos: olha, eu vou voltar a pescar. Eu não tenho dignidade para ser o discípulo de Jesus. 날처럼 업으로 오토록
Então ele decidiu voltar e viver como um pescador como era antes. E estando ali como pescador, teve um dia que ele não conseguiu pescar nada. Jesus Cristo foi visitá-lo ali na beira-mar, acendeu um fogo, começou a assar um pão, preparou água. E ele perguntou, pescou alguma coisa? Não, Senhor. Lançai as redes do lado direito. Ele pegou muitos peixes. E vendo aquilo, Pedro percebeu, é Jesus. Pedro saiu do barco, veio nadando. Chegando lá, Jesus havia preparado um pão com água e tomaram café juntos. Tomaram café da manhã juntos. E depois disso, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas mais que outras pessoas? Pedro ama Jesus. Mas já que ele o havia negado 3 vezes, tinha muita vergonha. Jesus Cristo falou, apacenta minhas ovelhas. Jesus Cristo sabia que Pedro o havia negado 3 vezes e não falou nada. Novamente Jesus Cristo perguntou, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Por quê? Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o pecado, lavado, o pecado de Pedro também foi lavado. E Jesus Cristo não se lembra dos nossos pecados. Eu perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus Cristo disse para Pedro, apacenta minhas ovelhas. Naquele momento, Pedro percebeu, meu pecado foi lavado para sempre. Jesus Cristo não se lembra do meu pecado. A partir daquele momento, Pedro ganha forças. Ele recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, 5.000, 3.000 pessoas receberam a salvação. Começou a viver uma vida muito preciosa. Só Jesus Cristo, da mesma forma, lavou todos os nossos pecados. Amém? Pelo sangue na cruz. Lavou para sempre. Lá no tabernáculo celeste. E nós recebemos grande graça perante Deus. Em 1962, eu sempre acreditava ser pecador. Um dia, lendo a Bíblia, eu havia descoberto que meus pecados já haviam sido lavados. E eu criei. Desde então, sim, eu continuo sendo falho, uma pessoa necessitada. Mas o meu pecado foi lavado para sempre. E Deus estava comigo desde então. Agora não olhem para si, pessoal. Olhem para Jesus. Na cruz todos os seus pecados foram lavados. Jesus Cristo diz que sois justos, que somos santos, que somos perfeitos. Se nós vivermos com essa fé, vocês serão um com Jesus. O Espírito Santo irá conduzir vocês, irá trabalhar grandemente em suas vidas. Eu comecei a pregar esse evangelho da remissão dos pecados. E pessoas do mundo inteiro receberam a salvação. Deus se alegrou muito. Eu fiquei muito grato porque Deus está utilizando pessoas como nós, tão falhas. Pessoal, creiam que Jesus Cristo já lavou seus pecados. Jesus Cristo derramou seu sangue por vocês e aspergiu seu sangue lá no tabernáculo celeste e afirma que o teu pecado foi lavado. Amanhã eu vou continuar essas palavras. Desde o dia que recebi a salvação, o Senhor esteve comigo. Ele me permitiu entender as palavras, pregar o Evangelho, e muitas pessoas receberam a salvação. Agora, mais de 600.000 pastores estão trabalhando junto conosco. Que vocês possam escutar essas palavras. E não acreditem mais nesse Jesus que não conseguiu lavar os pecados. Acreditem no Jesus que lavou nossos pecados. Muitas pessoas dizem ser pecadores mesmo sabendo da morte de Jesus. Pessoal, nós não somos pecadores, porque fomos lavados do pecado para sempre. Isso está dizendo claramente em Hebreus capítulo 10, e eu irei continuar no próximo momento. Vamos orar?
Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. 죄로 말미 영원한 저주를 받아야 Por causa do pecado, deveríamos receber a destruição eterna. 저주를 예수님 대신 받으셔서 Mas o Senhor recebeu o castigo que nós deveríamos receber. E por isso, hoje nós podemos ser santos e perfeitos. Te agradecemos. 이곳에 있는 우리 모두 축복. Senhor, abençoe a todos nós, todos que estamos aqui. 목사님 한 분 한 분이 Que todos os pastores que estão presentes no CLF 죄 사함 받고 possam receber a remissão dos pecados pelo teu sangue 도와 살게 e que possa nos permitir uma vida feliz e abençoada. 축복해 주옵소서. Continue abençoando essa conferência. Agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Obrigado, pessoal. everyone. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, a bulwark never failing. Almighty fortress is our God, O bulwark never failing. Almighty fortress is our God,